Me chamo Caroline. O testemunho que eu contei muito lá foi que alguns conhecem o meu nome pela oração, de oração que minha mãe fez no mês de maio, junho, que eu fiquei internada 34 dias. E nessa época eu estava afastada do caminho do Senhor. Eu já estava afastada já há quase uns 10 anos, que eu não conseguia firmar na igreja. Ficava, saía. E o pecado foi me consumindo a ponto de eu entrar no vício de cigarro, bebida, e me distanciei do caminho do Senhor. E eu achava que todo aquele ministério, tudo que o Senhor tinha feito, né, na minha adolescência, na minha juventude, tinha acabado por conta do pecado. Né? Porque o diabo, muitas das vezes, ele tenta fazer você entender que você é mais filho. E aí, teve diversas pregações, teve algumas coisas que vieram falar comigo, e o Senhor veio falando comigo exatamente o que eu perguntava no secreto, né? E quando teve a parte que falou do filho pródigo, né, eu me vi naquela cena, porque diante de todos os meus erros e todos os meus pecados, a casa continua lá me esperando, o meu lugarzinho está lá para o Pai, como se eu não tivesse saído. E eu não ia para esse encontro mais, né? Eu já tinha feito a inscrição, já tinha um tempo, mas no início do mês passado, eu enfrentei uma dificuldade na minha vida e eu falei, não vou suportar, não vou conseguir. E já tinha determinado isso no meu coração, porque eu inimigo ele só para me ouvir e falando, não vai, melhor, deixa para a próxima, para as palavras que eu usei. Na quinta-feira de manhã, mais uma vez o inimigo tentou, e na hora eu me lembrei, né, de tudo que eu passei nos meus 35 dias internado no hospital. E a minha mãe, ela precisou me deixar no hospital os 3 dias para poder ir para o encontro que teve passado. E ela falou, filha, eu não posso deixar de ir. E o filho, quando está doente, ele fica manhoso, né? Ele quer a mãe. E aí eu fiquei com a minha avó, e aqueles 3 dias para mim foi assim, angustiante, porque eu não estava equilibrada psicologicamente, eu sentia dores, e parecia que só a minha mãe conseguia amenizar minha dor, mas não é, porque ela ficava ali comigo 24 horas orando. E quando ela foi para o encontro, ela foi com um propósito, e o propósito dela, eu não sabia, mas ela disse, quando voltou, que era a minha volta para Cristo. E eu falei para ela que eu não ia voltar no hospital, que eu ia voltar quando eu estivesse bem, porque assim como eu me afastei bem, eu não ia voltar na dor, como muitos falam, vai deixar eu voltar na dor, porque eu tinha, né, que esse já deixei para trás, eu tinha um orgulho muito grande. E aí, quando eu saí do hospital, com tudo que Deus tinha me provado, com todo o amor, toda a fidelidade, mesmo eu sendo aquela filha que saiu de casa, que abandonou meu pai, eu tive um encontro com Deus dentro da minha própria casa, só eu e ele, na época eu fumava ainda. E eu olhei para aquele cigarro e eu falei assim, a partir de hoje eu não fumo mais. E logo na mesma semana, teve a festa do Dia das Mães na célula. E aí meu filho foi trabalhado muito bem psicologicamente, né? E ele ficava assim, mãe, você tem que ir? Mãe, você tem que ir? Aí minha mãe, olha, ele está triste, você não vai, porque eu não queria ir, porque eu me senti envergonhada, suja, de estar num lugar de pessoas que ao meu ver era santo e eu era a única que não era. Mas eu fui, porque por um filho a gente faz. E quando eu cheguei lá, o Senhor ele tirou todo aquele desejo que eu tinha de fumar, toda aquela vontade que eu tinha de fazer coisas mundanas. E ali eu comecei a me sentir como se eu estivesse em casa. E fui para casa daquele sentimento, com aquela sensação. E aí, logo após, eu vim para a igreja, me reconciliei. E na quinta-feira, quando o inimigo se levantou, passou um filme assim na minha cabeça, eu entrei em prantos, eu liguei para minha mãe, eu estava em outra cidade. Eu falei, mãe, eu não vou mais para o encontro, porque eu estou cansada de tentar acertar e tudo dar errado, porque era isso que o inimigo falava no meu vídeo. E eu não vou mais, eu não quero ir, deixa para uma próxima. E minha mãe falou assim, filha, vem para casa, porque o diabo está fazendo isso desde o mês passado, porque já está se aproximando do dia do encontro. E aí quando eu cheguei no encontro, eu falei, Senhor, o Senhor precisa me dar respostas.
esteve disposto, né, a estar orando por mim, meus líderes. Então, se hoje eu estou aqui, é graças a Deus, em primeiro lugar, e depois a igreja, né, que é um corpo de Cristo orando pela minha vida, pela minha alma. E hoje, o que eu tenho para dizer é isso. Se você está fraco, se você precisa de respostas, se você não sabe o que fazer, se permita aí, porque ali é um momento que você se desliga do mundo e é como se só tivesse você e Deus, todas as suas respostas chegam